Olá, bem-vindo ao aulão de Terapia Integrativa e Prática Clínica, Caminhos para a Saúde Integrativa. Parabéns por você estar investindo seu tempo em melhorar a sua prática clínica. Mas antes da gente começar, conta aí no chat para gente de onde você é, qual que é a sua área de atuação e se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão durante a apresentação, coloca no chat também. E não se esquece de convidar aquele teu amigo ou amiga que faz parte da mesma vibração para que a gente possa dividir e caminhar juntos nesse momento. Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou Cristina Rolim, sou médica, fui formada pela Universidade de Brasília, fiz mestrado em saúde pública pela Fiocruz, minha especialização foi na área de pediatria e neonatologia, e fiz vários cursos nessa área chamada integrativa, que valoriza, né, a visão integral do ser humano. Fiz o curso de homeopatia, de acupuntura, interpretação de exames clínicos laboratoriais, que te dá uma ferramenta a mais quando a gente mergulha nesse universo dos melhores exames e quais as faixas ideais que a gente precisa estar utilizando. Fiz o curso de terapia neural e odontologia funcional, o curso de ciências da longevidade humana, a medicina endocannabinoide, o curso do Bidort, o curso avançado também, tratamento de desbiose, isso sem contar os congressos que a gente participa, as trocas que a gente pode fazer com os nossos parceiros. Em relação à minha trajetória, eu posso dizer que atuei no SUS durante 35 anos e atualmente eu estou trabalhando na Clínica de Saúde Integrativa aqui em Brasília, chamada Clínica de Saúde Integrativa Espelho, Espelho Meu. O fato de poder ter mudado, né, o meu foco do parto e nascimento para estar atendendo adultos e idosos, na verdade, todas as faixas de idade, mas com essa visão integrativa, me fez perceber a necessidade que a gente tem de estar dividindo com o nosso paciente a responsabilidade que ele tem no cuidado da saúde dele. Então, desse modo, nós somos basicamente consultores de saúde dispostos a estarmos sempre atualizados para poder entregar para esse paciente a melhor ferramenta que se encaixe com ele e a ferramenta que a gente consegue trabalhar. Mas como vocês viram, essas práticas integrativas, elas são diversas e a gente pode dizer que não dá para jogar nenhuma fora. Então é importante que a gente tenha um foco e esse foco a gente vai adquirindo à medida que a gente vai evoluindo. É importante dizer que a gente precisa de ter esse entendimento. O ser humano é um ser complexo, que depende muito das suas vivências, né, do contexto familiar em que ele está inserido, da sociedade que ele está inserida, se tem esse ambiente de trabalho ou falta de trabalho, como é que está o estresse na vida dele, como é que está o sono, a alimentação, a atividade física. Então, veja, de tudo isso que a gente está falando, boa parte vai depender de como ele vai reagir a esses estímulos, muitas vezes nocivos, que ele está recebendo. Sem contar que também recebe estímulos positivos, isso a gente também tem que admitir, e valorizar esses estímulos positivos. Mas como a gente colocou até então, os caminhos da terapia integrativa, eles são muito diversos. Eles, além de serem bem diversos, são caminhos longos, né, que a gente pode dizer. E, claro, toda caminhada de 1000 passos começa com pelo menos o primeiro passo. E é para isso que a gente vai estar trocando aqui as nossas impressões sobre tudo que a gente pôde viver nesses tempos de médica formada e de troca que a gente pôde ter com os nossos pacientes. Porque, olha, gente, nós não somos totalmente formados. A cada dia, os desafios que aparecem para a gente e toda a história que a gente consegue trocar com o nosso paciente nos enriquece. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não vai ter a chave para aquele problema, mas a gente está disposta a estar caminhando junto com os nossos pacientes. E entender que esses caminhos, por hora, são tortuosos. Né? A gente precisa estar ligado em quais são os problemas, quais são as possibilidades terapêuticas que a gente tem, e esse mundo é cheio de ilusões, né? E de gente também contra a gente, que a gente vai ter que estar driblando esse pessoal para mostrar que medicina é arte também.
A gente não despreza de modo nenhum toda a parte científica, os artigos que estão saindo, os estudos, mas como é que a gente pode deixar de lado, né, filosofias como a homeopatia, como a medicina ayurvédica, mesmo o conhecimento de fitoterapia que o nosso povo tem? Então, o que eu quero dizer é que, apesar dessas curvas tortuosas, né, o caminho pode ser duvidoso também, e a gente às vezes pode se sentir sozinho. Por isso, a necessidade da gente manter uma troca entre os nossos pares, entre aqueles que se interessam por estar sempre estudando e aprimorando a sua técnica. Agora, o que eu posso dizer é que a estrada, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma estrada ensolarada, cheia de luz, cheia de energia, e que a gente pode sim contribuir para o bem-estar dos nossos pacientes. Bom, então vamos lá, vamos aos casos clínicos que a gente separou. Primeiro, eu gostaria de saber, coloca aí no chat, quem é que já ouviu falar desse sistema chamado endocannabinoide? Olha, todo mundo já sabe que a gente tem o sistema imunológico, digestivo, né? O sistema neurológico, super importante, digestivo, digestório, mas o sistema endocannabinoide ele é um sistema relativamente novo. Foi basicamente a descrição, né, molecular dele foi nesse final de século. Então, o que a gente pode dizer é que nós produzimos os nossos próprios canabinoides. Então, o corpo produz esses compostos canabinoides que, quando a gente produz, eles são chamados de endocannabinoides. Endo porque são feitos no nosso próprio organismo. Bom, eles são importantes na regulação de funções, olha, gente, como dor, inflamação, apetite, sono, humor, memória. Além disso, também está envolvido em processos neuroprotetores e na homeostase do organismo, ou seja, eles conseguem, quando algum sistema está muito exagerado, eles conseguem fazer com que esse sistema seja, vamos botar, equilibrado. E quando ele está em falta, ele consegue promover também a boa função desse sistema. Bem, então, seguindo nessa linha, o que a gente pode dizer é que esse sistema, ele, como todos os outros, e a grande maioria, principalmente da parte endocrinológica, ele funciona por meio da ativação de receptores canabinoides. E essa ativação desse sistema, desses receptores endocannabinoides, né, ela pode ser feita tanto por meio dos nossos canabinoides naturais, como por substâncias exógenas, ou seja, de fora do nosso corpo, como ocorre com o CBD e o THC encontrado na cannabis, por exemplo. Eles são fitocannabinoides. Interessante que nessa planta, por exemplo, tem mais de 200 fitocannabinoides. Esses são os mais estudados. E o que acontece? Outras plantas também têm esses princípios. Tanto é que a gente vê muitas vezes nós, né, como seres humanos, e mesmo alguns animais, buscarem na natureza, em algumas plantas, algo para poder melhorar, não é isso? Bom, então, o que a gente pode dizer em relação aos nossos sistemas como um todo? A gente tem sistemas que apresentam disfunção com a nossa idade, dependendo do estilo de vida. Todo mundo sabe disso. Né? No início da nossa vida, a gente precisa treinar os nossos sistemas, a gente precisa treinar a deglutição, a gente precisa treinar a respiração, a gente precisa treinar, aprender a andar, a caminhar, e depois a gente adquire uma maturidade, não é verdade? Mas à medida que o tempo vai passando, em que os estímulos prejudiciais, como poluição, má alimentação, noites mal dormidas e tantos outros estímulos negativos vão acontecendo na nossa vida, a gente percebe que o nosso sistema digestivo pode entrar em falência, né? E precisamos, algumas vezes, utilizar de enzimas digestivas ou algum tipo de chá ou algum tipo de fitoterápico para melhorar a nossa digestão. O nosso sistema hormonal também ele pode entrar em falência. Então, a gente, muitas vezes, faz uso do quê? Se você tem um hipotireoidismo, você vai repor esse hormônio, e todo mundo acha isso natural. Né? O nosso sistema neurológico também ele pode ser atingido, tanto por traumas físicos, quanto por traumas químicos, né? Por falta de oxigênio, e muitas vezes ele também precisa de ser reparado.
Nosso sistema imunológico também nem se fala, né? A gente tem muitas doenças imunológicas que afetam e que a gente percebe que muitas vezes esse sistema, junto com o digestivo, ele pode até ser um fator de desequilíbrio nas doenças chamadas imunológicas. Bom, e na saúde integrativa, o que que a gente vai buscar? A gente vai buscar um equilíbrio para que a gente possa controlar essa doença que se manifestou. E o nosso corpo, gente, ele é fantástico. Ele tem mecanismos que vão trazer esse equilíbrio de volta na maioria das vezes, desde que a gente respeite o nosso modo de vida, desde que a gente respeite, então, essa cronobiologia, que é a gente poder estar em dia, né, com o nascer do sol, um sono adequado. Bom, e como é que a gente vai poder se utilizar, por exemplo, dos fitocannabinoides? Eles têm influência no nosso sistema endocannabinoide, ou para regular para mais ou para regular para menos. Então vamos ao caso clínico, né? Esse primeiro caso clínico que eu vou apresentar, ele se trata de uma criança de 12 anos de idade que apresenta crises convulsivas de repetição. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o modo como eu colhi essa história. Vocês vão perceber que está entre aspas, porque o modo como a gente colhe essa história é importante. Se é a história do paciente, é o modo como ele está se manifestando. E se é de um familiar, a gente também percebe as nuances entre esse familiar e o paciente, quando ele não pode se manifestar. Então, de cara, uma mãe que está contando essa história, ela já começa assim para mim: demorou para nascer, entrou em sofrimento fetal, nasceu sem respirar, ficou na UTI quase um mês. Eu não tinha passagem, teve várias convulsões depois que nasceu. Depois, essas convulsões voltaram quando fez 8 anos. E aí tinha uma ou duas convulsões por ano, o que já é algo assustador, né? Aí ela continua. Depois, com 10 anos de idade, começaram a aumentar, em uso de várias medicações. As convulsões ocorrem, gente, olha, 2 a 3 vezes por semana. Essa semana já teve 3 convulsões e não passa com medicamentos orais. Tem que internar via pronto-socorro. Essa última foi sexta, sábado e domingo. Então a gente percebe o drama dessa família, dessa mãe, que tem esse filho com essa comorbidade, né? E como isso perturba e atrapalha essa família. Aí a gente começa a dirigir essa história para poder entender um pouco mais do emocional, um pouco mais da caracterização de como são essas convulsões, porque isso vai ter um impacto para a gente tanto na parte de homeopatia, quanto na parte da história de vida que a gente pode usar, por exemplo, a terapia neural, tá? Bom, então ela continua, né? Isso aqui são os medicamentos que ele faz a utilização, que é o Idantal, a fenitoína, de 100 miligramas, usa 2 vezes ao dia, 7 e 19 horas. O Clobazam, de 12 em 12 horas, 10 miligramas, isso é um benzodiazepínico, vamos botar um cega-leão. O valproato de sódio, usa 3 vezes ao dia, 500, 500, 500. E o topiramato, 100 miligramas de 12 em 12 horas. É, foram feitas tentativas aí para poder retirar ou diminuir essas drogas, todas sem sucesso. Vendo um pouquinho do comportamento, né? Ela me diz, não fica quieto, gosta de estragar brinquedo, gosta de quebrar as coisas. Ele está sem atividade física, ele não consegue comer, emagreceu muito. Se tomar café, não almoça nem janta. Tem hiperatividade. Ela começa agora a falar dos diagnósticos, né? Eu tive que fazer, claro, um resumo também. Tem hiperatividade, autismo. A professora não consegue controlar dentro da sala de aula. Então, por conta disso, ele parou de ir à escola. Olha que grave para uma criança que precisa de interagir, que precisa ser estimulada, né? Em relação às crises, ainda continuando, né? Eu falei assim, mas e o outro lado dele? Como que ele é? Bom, ele é bem carinhoso, muito ciumento, chamando atenção quando eu estou conversando, gosta de brincar com massinha, adora música alta. Ele tem problemas auditivos e escuta pouco. Em relação às crises, geralmente começava, né, a fazer vômito. As primeiras vezes fez cocô na roupa e vomitava. Agora sempre começa com ânsia de vômito. Aí se entorta para o lado direito, boca, cabeça, tudo para a direita. Tem que tomar diazepam.
mas esse diazepam é o venoso, tem que ser lá no pronto-socorro. Quando passa meia hora, dá outra convulsão, e depois mais um diazepam, 2 doses, e depois mais uma crise. Dá convulsão sem estar com febre. Ele sente que vai dar convulsão e diz, né, fulano para o hospital, dá um grito tão forte que urra de dor. Essa é a interpretação que a mãe faz da criança, né? Que ele urra de dor, a gente sabe que pode ser apenas uma manifestação neurológica, a gente não sabe quantificar essa dor da criança. Então, como é que foi a conduta nesse caso, que começou no dia 7 de março desse ano mesmo, tá? Eu fiz uma repertorização homeopática, vocês vão ver o que que é isso, a gente usa da história para poder fazer isso. Eu usei de pontos tanto de acupuntura quanto de terapia neural. A gente fez isso usando também essa técnica do Bidort, que a gente vai poder explicar um pouco mais isso com mais calma mais na frente, tá? E aí, além da homeopatia, eu fiz uma prescrição também de canabidiol com uma dose mínima inicial, tá? Porque é assim que a gente faz esse manejo, principalmente com criança, mas com todo paciente. Começa-se com o mínimo e depois vai aumentando e acompanhando progressivamente como é que foi o desenvolvimento e aumentando também conforme a necessidade. E orientações importantes para ela é buscar o suporte terapêutico no SUS, porque essa paciente ela não conseguia, não tem plano de saúde, tá? Estimulando a atividade física, ele ficava muito dentro de casa, buscar fonoaudiologia, terapia ocupacional, etc. Tá? E aí eu precisava de um mínimo de exame, então eu fiz algumas indicações de exames, ela foi fazer no SUS, ela conseguiu isso, basicamente foram exames para a gente poder avaliar a função hepática, porque o CBD ele tem essa possibilidade de mexer, inclusive com esses medicamentos que ele está usando, a função hepática dele estava boa, mas pela história eu já fiz também uma prescrição com vitaminas A, D, E e K, né? Fiz o uso do magnésio, que para essas crises convulsivas, ele em geral é muito consumido e provavelmente ele estava com magnésio baixo, então eu fiz uma dose de manutenção ali para ele, e claro, uma orientação alimentar, ele já não estava comendo, mas quando ele fosse comer, que ele comesse comida de verdade, que ele se utilizasse de vegetais, sabe, de frutas, o que pudesse nesse momento em que ele estivesse se alimentando. Bom, isso daí, pessoal, é para que vocês entendam o que que é uma repertorização homeopática, tá? Então, nesse momento, olha, inquietude é uma coisa mental que a gente pegou para ele, né? Ela falou que ele era friolento, né? Ele teve transtorno com o afastamento do pai, principalmente o pai foi a óbito já. Generalidades, a gente pegou tanto essa parte de emagrecimento em crianças, quanto a parte de convulsão, enfim, a gente tem uma técnica que é pegar primeiro, você pega os sintomas mais importantes, tá? E coloca aí, a gente coloca num programa, esse programa é um repertório homeopático digital do Ariovaldo Ribeiro Filho, e depois a gente vai fazer uma síndrome mínima de valor máximo. O fato é que, mesmo fazendo já nesse início, a gente percebe que ele teve o ópio, que é um medicamento relativamente pequeno e que ganhou da beladona, ganhou da Nux Vomica, de Stafisária, de cáustico, de vários outros. Então, a gente fez a opção de começar com o medicamento homeopático em dose única, chamada ópio, para esse paciente. Tá certo? E aqui, então, a gente tem o acompanhamento que a gente pode fazer também por meio de mensagens, né? E aí a gente consegue essas mensagens aqui dele. Olha, então, isso aqui, logo uma semana mais ou menos, eu perguntando como é que ele estava. Aí ela falou assim: olha, boa tarde, está bem, voltou a comer normalmente. Então, olha, para mim isso já é um ponto super positivo, tá? Voltou a comer normalmente. Não está tendo nenhuma reação ao medicamento. Isso aí ele já tinha feito tanto a terapia neural quanto o uso do medicamento homeopático e tinha iniciado o uso do CBD, tá bom? Aí eu perguntei, que bom, né? Teve alguma convulsão? Não. Então, poxa, já foi bem legal isso, tá? E aí aqui, eu perguntando como é que foi depois da sessão da terapia neural e da acupuntura, se ela percebeu alguma coisa, alguma diferença. Ela relatou que ficou mais calmo,
e está dormindo mais cedo, né? Poxa, que bom, isso é ótimo. E uma outra coisa que foi muito legal também, já com uma semana mais ou menos de medicamento e da consulta que a gente fez, eu perguntei se ele estava conseguindo ir para a escola. Ela disse que sim, tá? E que no momento ele estava sem nenhuma queixa. Então, poxa, que legal, né? Vamos continuar, né? Aí, cortou um pouco aqui o dos slides, mas isso aqui já foi na outra semana, tá? Dia 14, mais ou menos, 2 semanas depois. E aqui, eu perguntando como é que foi, aí ela falou que hoje tinha dado uma convulsão. Lembra que a gente caracterizou direitinho como que era essa convulsão dele? Então, aí ela falou que foi eu perguntei se foi da mesma intensidade, né, se precisou ir para o pronto-socorro, aí ela falou assim: "Ó, foi mais fraca, não levei, né, para o PS e agora está mais estável". Então, já que ele teve essa intercorrência, eu sugeri que aumentasse o CBD para mais 2 gotas, né, pela manhã e 2 gotas à tarde, que a gente ia observar. Bom, tempos depois, eu entrei novamente em contato com ela e, mais uma vez, aquela conversinha, né, boa tarde, se teve algum novo episódio de convulsão. Aqui já foi quase com um mês, tá? E aí ela responde: "Boa tarde, ele está bem, não teve mais convulsões". Poxa, isso aí para mim foi muito legal. Aí eu, né, parabenizei ela e agora recentemente no dia 26, eh, de outubro, eu voltei a conversar com ela. Ele tinha tido uma convulsão febril, tá. E aí, assim, ela já começa: "Como é que ele está?". Ele fala assim: "Olha, a neuro tirou a fenitoína e o topiramato". Gente, ele estava com 4 medicamentos, agora ele só está usando 2. Aí eu falei: "Poxa, que bom, né, que ótimo". E aí ela está falando que está tomando, esse Urbanil e está tomando o Depaquene, né. Bom, então isso foi muito bem, eu perguntei como é que ele estava, ela falou que aumentou para 9 gotas, né, o CBD, 3 vezes ao dia, e ele está muito bem, obrigada, né. Bom, a gente precisa, esse caso foi um caso apresentado rápido, né, para vocês, e claro, a gente precisa ter um aprofundamento do caso. Então, algumas vezes, algumas pessoas perguntam assim: "Me diz uma coisa, eu posso usar, magnésio nesse caso? Em tal caso?". Ah, a pessoa tem, aí dá um diagnóstico, vamos botar assim, muito aberto, a pessoa tem, sei lá, convulsões. Mas assim, vocês perceberam como que a técnica da medicina integrativa, ela precisa de ter uma estrutura da história? No caso desse daí, a gente precisou saber desde o nascimento, e não é só dele não. Todos os pacientes mesmo eu pergunto como é que foi o nascimento, se foi parto cesariano, se foi parto normal. Eh, Além da então essa estrutura para a gente importa muito, e principalmente essa história de vida. O que foi que desencadeou esse problema? Ou ele teve algum trauma que foi forte demais e que às vezes o paciente até nem lembra, tá? Mas ele termina, com o tratamento, ele vai buscando, ele vai lembrando. Vamos lembrar que para a gente poder fazer uma história clínica adequada, a gente tem que ter tempo. Então são consultas que são demoradas. No mínimo 1 hora e meia, algumas vão até 2 horas. Por quê? Porque a própria fala pode ser curativa. Em que sentido? Muitas vezes a gente vai pensando muitas coisas e aí um pensamento atropela o outro. Quando a gente está nessa troca terapêutica, mesmo numa psicoterapia, numa psicanálise, só o falar em si já pode trazer benefício de alívio e de entendimento para essa pessoa. Claro que nesse caso é um paciente que tem uma limitação, né, até para poder conversar, mas essa estrutura de você deixar que a pessoa preste atenção no que ela está falando e que muitas vezes ela até se dá conta, fala: "Poxa, mas isso aí, olha, eu nem estava, pensando dessa forma e agora me veio esse pensamento". Então é muito importante que na estrutura da história a gente colha tudo direitinho e que tenha um ordenamento, até para que a gente possa discutir caso clínico. Então não dá para discutir caso clínico com poucas informações, isso dentro da parte integrativa, né, com poucas informações da parte emocional, do sofrimento que essa pessoa venha a ter. Bom, exames são fundamentais também, tá certo? A gente precisa se resguardar e saber fazer uma foto, eu chamo, né, uma foto bioquímica de como é que está esse exame. Agora, é claro,
o uso da terapia neural e da própria acupuntura, ela melhora muito quando a gente usa essa ferramenta chamada Bidort, que eu vou explicar melhor lá na frente também, tá? Então, a titulação de doses também é importante, tanto para a homeopatia quanto para a medicina canábica, não é isso? E, enfim, o muito importante é esse ajuste também na dieta e na atividade física, no caso desse paciente. Bom, então, o próximo caso que a gente vai fazer, vai apresentar para vocês, é o caso de uma mulher, tá, que chegou com essa queixa, hipertireoidismo, tá? Ela já, a primeira frase que ela disse foi: problema de tireoide muito ruim. Meu médico quer matar a tireoide. Olha só que interessante usar essa palavra, matar a tireoide, né? Isso foi a impressão que essa paciente teve. Olha como é importante o modo como a pessoa se expressa. É importante salientar que a paciente tem quase 47 anos, né? E vamos lá, vamos para a história dela então. Então, aqui ela começa a dizer esse problema da tireoide, que há 10 anos ela tem um nódulo, tá? E diz: meu TSH está muito baixo. Tem palpitação, arritmia, e que não está usando nenhum medicamento e nunca usou nenhum medicamento para isso. Isso já me chamou uma certa atenção, tá? Continua ela na sua história. Eu sinto diarreia a vida inteira, diarreia todo dia de manhã. Nos últimos 3 meses, ela emagreceu 3 quilos. E de 6 meses para cá, ela falou que não sentia nem muita coisa, não. Tocava a vida desse modo, tá certo? Entrei no climatério, os sintomas convergem. Olha, ela mesma já percebeu que a questão do climatério acentuou a queixa que ela já vinha tendo há quase 10 anos, né? Tem o nervosismo, secura vaginal, secura de pele, calores, que são os fogachos, né? Tive muitas ondas de fogacho, mas ultimamente melhorou, diminuiu. Tabagista há 30 anos, 15 cigarros por dia. E aqui ela me colocou uma coisa um pouco dúbia, que é pouca vida social. Fico dias e dias dentro de casa sem ver ninguém. Adoro meu sofá. Mas que no final de semana sempre tem encontro com os amigos. Quando criança, muito submissa, muito tímida. Quando vou falar, começo a me dar taquicardia antes de falar. Fez apendicectomia com 12 anos e amidalectomia com 1 ano de idade. Por que, que essas cirurgias são importantes para a gente quando a gente usa dessas técnicas que eu estou usando dentro dessa visão integrativa? Apendicectomia e a medalectomia gera cicatrizes. E as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, elas geram uma certa perturbação no nosso sistema neurológico, principalmente o nosso sistema autônomo. Então, pode haver um desequilíbrio entre sistema nervoso simpático e parasimpático. E a procaína tem essa característica de poder, muitas vezes, fazer acalmar e dar um restart nessas células que estão perturbadas pelo fenômeno, né, da cicatrização. Então, para mim, isso foi muito importante ela estar colocando, porque a gente vai estar trabalhando com terapia neural em cima dessa queixa e dessa história de vida que ela tem. Bom, em termos de exames, ela me trouxe, confirmando, né, um TSH de 0,25, isso já nesse ano, é um nível mais baixo que ela teve esse ano, e 0,34 de TSH, que é um TSH muito baixo, mas não está aquele TSH extremamente suprimido, para a gente falar que ela tem aí um hipertireoidismo, né, agudo, agudíssimo. Ela provavelmente, o que ela tem, porque ela não tem alteração nem de T3 nem de T4 dentro da faixa, né, dita de normalidade, então ela teria um hipertireoidismo subclínico, tá? Baseado nos exames, porque a gente viu que ela tem queixas, né? Então a gente sabe que está trazendo problema para ela. E aí, um dos exames que eu pesquei, tem outros exames, mas a gente não vai conseguir fazer isso tudo hoje, foi que ela tinha um selênio abaixo desse valor de normalidade, que já é um valorzinho assim, que quem tem já está no chinelo, está pedindo socorro. E o selênio, ele é um mineral extremamente importante como antioxidante da tireoide, não só da tireoide, do corpo inteiro, mas para a tireoide em especial, ele é muito importante. Então, isso já foi uma dica, né? Porque o ideal para ela seria estar no último quartil, tá? Mais para perto dos 160 nesse caso, né? Bom, o exame físico, então, é uma pessoa com 54 quilos e 400,
1,68 m, ou seja, ela mais para o tipo magra mesmo, compatível com essa doença que ela tem. E quando a gente foi fazer a terapia neural nesse caso, a gente fez uma avaliação da arcada dentária dela, tá? E a gente percebeu que o dente 45, 48 e o 18 estavam com uma alteração na energia, e aí foi aplicado e testado a procaína 0,7%, com melhora imediata já nesse nível de energia nesses locais. Fizemos também pápulas de procaína na tireoide, em nível da vértebra C2, infraauricular direita e supra-umbilical, porque ela tinha pequena hérnia. Não tratei, nesse primeiro momento, da cicatriz da cirurgia que ela tinha tido, porque esses foram os pontos que estavam com fragilidade maior pelo Bidort, tá? Bom, e na conduta, primeira coisa que a gente vai ter que ver é dar uma ajustada aí nesse estilo de vida dela. Então, o café, ela tomava, assim, bules de café por dia, né? Então, a primeira coisa que eu falei: você acha que é possível diminuir esse consumo de café? Ela fala: do café eu acho que é possível, do cigarro, não. Então, vamos começar pelo café? É preciso ter esse acordo com o paciente, tá? E orientei ela a buscar um certo equilíbrio entre o sistema neurovegetativo dela, entre o simpático e o parasimpático, que por meio do quê? Da busca da natureza, prestar atenção na respiração, ouvir música. Bom, o que é isso? Essa é a parte que até o pessoal da Ayurveda fala, que é do silêncio. A necessidade que a pessoa tem de entrar em contato com coisas boas, né? E fazer a meditação, na verdade. Então, isso aqui é um caminho para quem nunca fez nada, começar prestando atenção na respiração já é um bom momento, e prestar atenção na natureza também. E por conta aí de todo esse sintoma que ela teve, a gente solicitou que ela fizesse o chá da Melissa officinalis, que é a erva cidreira. Isso tem até a gente já é sabido que mexe, né, com a função tireoidiana, ela ajuda a diminuir um pouco o que a gente chamaria em medicina chinesa desse fogo que ela está tendo aí nessa tireoide, tá? E eu pedi que ela me enviasse os exames de tireoide, porque para mim falar só que tem um nódulo era muito vago, né? E em termos de alimentação, o que eu, além da comida de verdade, de colocar um pouco mais de frutas e verduras no dia a dia da comida dela, eu orientei 2 castanhas do Pará por dia, porque isso vai começar a repor esse selênio que ela tem, né? Bom, aí, gente, só a título da gente poder ver como é que foi esse acompanhamento, em julho ela estava com esse nível baixo, né? Quando foi no dia 17/10, isso foi 7 dias depois da consulta. A consulta foi em torno do dia 9 ou 10 de outubro, tá? O selênio dela já começou a subir para 72,8, né? Então, olha como ela absorveu muito bem. Eu imagino que esse organismo estivesse sedento por selênio, tá? E outra coisa que a gente pediu também, com essa história de diarreia todo dia, foi o exame coprológico funcional dela, tá? E aí a gente pode já perceber que ela tinha dito que tinha diarreia todo dia, e eu perguntei para ela: poxa, mas o aspecto das fezes não foi diarreia, que foi mais pastosa. Ela falou assim: doutora, esse foi o melhor que eu consegui. Muito bem, então esse daí, ela falando que é variável, né? E que esse é uma das melhores amostras de fezes que ela conseguiu. E por aqui a gente vê que de início não tem nada que chame a atenção, porque esse aqui é uma avaliação macroscópica, mas quando a gente começa a entrar na análise microscópica, olha o que a gente percebe, tá certo? A gente percebe, então, que tem uma sobra de fibras musculares. Essas fibras musculares, né, pouco digeridas, pode significar desde a mastigação que está inadequada, pouca acidez estomacal, falta de enzimas digestivas, pancreáticas mesmo, tá certo? Então, e isso o que vai fazer? Isso daí é uma sobra que está deixando de entrar para o corpo dela, tá? Para que ela aproveite essas proteínas, e está indo para quem não deveria, que seriam para a microbiota dela, que não deveria estar recebendo essas fibras musculares. E aí o que isso causa? Causa disbiose intestinal, tá? Bom, e aí aqui a gente continua vendo que a presença de amido
nas fezes, significa também que essa digestão não está legal e que vai levar consequências de desbiose intestinal para ela, e que tinha celulose digestiva, que pode estar presente ou ausente, mas quando está em grande quantidade, aumenta a fermentação e pode aumentar a questão da desbiose também. Então, só por aí a gente já consegue fazer ajustes na alimentação dela. É claro que a gente, como médica, a gente sugere, né, alguns ajustes. E o ideal é que a própria nutricionista, claro, assuma a paciente e faça uma dieta para ela, em que ela possa adequar o gosto da paciente com o que ela precisa. Bom, e aqui, só para a gente poder também dar sequência e dar a resposta para vocês, o medicamento que se saiu melhor aí para ela foi o arsênico album, né? Eu sempre esclareço o paciente que pela filosofia homeopática, isso eu não estou dando nenhum veneno para ela, isso é importante que ela saiba, né? Por isso eu sempre converso antes de estar prescrevendo, e em dose única, para a gente poder ver como é que essa dinâmica energética dela vai estar reagindo, junto com o quê, pessoal? Aí frente a esse exame que ela apresentou, eu orientei que durante a dieta, que se ela puder usar um limão, ou comer uma papaya, né? Ou um abacaxi, principalmente o talo do abacaxi, durante essa refeição, isso ajuda para poder na questão da acidificação. E, claro, passei para ela aqui umas enzimas digestivas, para a gente ver como é que vão ficar. Inicialmente, numa cápsula antes do almoço, do jantar, que são as refeições principais, mas orientando ela a prestar atenção, porque a gente pode necessitar fazer um ajuste dessas doses, inclusive diminuindo, né, só para o almoço, só para o jantar, a depender de como ela vai reagir. E para a questão da falta de energia dela, eu estou passando aqui a coenzima Q10, o ácido málico, o NAD, que é importante, a acetil-L-carnitina para mexer nessa mitocôndria dela, que é muito importante, magnésio, e vamos ver como é que ela vai ficar. A prescrição tem mais itens, os medicamentos, né, os exames que eu pedi para ela também tem mais itens, e é claro, para a gente poder discutir um caso, e desse caso ir tirando o que é que vai contribuir para a melhora dela, tanto tendo em vista a história clínica, quanto tendo em vista os ajustes que a gente vai fazer na qualidade de vida, e o que a gente consegue fazer mediante o acordo com o paciente, porque tem paciente que vai falar assim, não, isso eu consigo, mas isso aqui não. Tá? Então, são casos que, de um caso, a gente pode fazer uso de várias ferramentas da filosofia integrativa, e a gente vê como é importante todos estarem prestando atenção em como a gente pode estar ajudando essa paciente. Esse caso clínico, então, só para a gente poder, depois a gente fechou o diagnóstico, ela tem um nódulo quente, tá? E esse nódulo quente as tentativas poderiam ser de inibir a produção de hormônios, mas ela é um caso subclínico, então já fica complicado, tanto é que o endocrinologista não fez essa opção. Agora, e outra coisa, a gente vai acompanhar junto com o endocrinologista também, tá? Uma outra coisa seria fazer a cirurgia, mas é algo que, assim, pode até resolver, porque você não consegue tirar um nódulo quente, você tem que tirar o lobo da tireoide. Então, é algo bem invasivo. E a proposta que ela tinha dito, que o médico tinha feito, é do uso do iodo radioativo, que realmente destrói a tireoide. Ela está certa quando falou que o médico está querendo matar a tireoide dela. E aí a gente quer ver como é que isso vai, como é que toda essa mudança de estilo de vida vai impactar e até quando que a gente vai conseguir evitar essas ações que são muito mais lesivas do que a mudança do estilo de vida no caso dessa paciente. E ainda tem aí a possibilidade de ablação por radiofrequência, mas que também a gente vai apostar numa abordagem de fato mais integrativa. Esse, pessoal, é o início da caminhada. Eu gostaria de mostrar para vocês como é que eu faço essa caminhada, tá? Como é que a gente vai poder estar
mais próximo, tirando dúvidas e fazendo uma interação mais de perto. Esse aulão tem continuidade nesse curso que a gente está oferecendo, esses caminhos para a saúde integrativa. Vocês vão receber o acesso do curso por meio do WhatsApp. Bem-vindos! Esse é um curso que é bastante acessível, exatamente para abrir essa porta para que a gente possa estar discutindo a respeito desses casos clínicos, uma discussão clínica baseada nessa estruturação da coleta da história clínica, de modo que a gente possa, de fato, estar vendo esse paciente de modo integral. Nesse curso, eu mostro por que eu escolhi esses cursos, como eles são importantes nessa minha prática clínica, porque muitas pessoas não sabem por onde nem começar, mas têm uma vocação, têm um interesse em fazer o melhor para o seu paciente. É um início de uma caminhada muito feliz e sejam bem-vindos ao curso que a gente vai dar. Boa noite e até a próxima!